Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Ilumina agora nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar o tema de hoje, quero ler o texto de Efésios capítulo 2, versículos, talvez a partir do versículo 12. Capítulo 2, a partir do versículo 12, diz: Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Cristo, na sua carne, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Muitos cristãos sinceros pegam este verso e dizem assim: na cruz do Calvário acabou a lei de Deus. Já não existem mais 10 mandamentos, portanto o sábado não existe. Quer dizer, as pessoas que raciocinam dessa maneira podem ser muito sinceras, mas em realidade acredito que poucas vezes se puseram a pensar no que estão dizendo. Porque se na cruz do Calvário acabou os mandamentos, então já não existe mais pecado. Porque São João 4:3, 1 João 4:3 diz que o pecado é a transgressão da lei. Ora, se a lei de Deus foi cravada na cruz, então já não existe lei. Se já não existe lei, já não existe pecado. E se já não existe pecado, para que morre Cristo na cruz do Calvário? Para que o sangue de Jesus? Para que a graça maravilhosa de Cristo? Para que a fé? Quer dizer, se nós tiramos a lei do contexto, acabou graça, acabou pecado, acabou Bíblia, acabou tudo. Mas os cristãos dizem assim, mas não está escrito aqui claramente, aqui não diz assim, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Efectivamente, só que não diz a lei dos 10 mandamentos, diz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E o que precisamos entender é que no povo de Israel haviam vários tipos de leis. Estava a lei moral, com os 10 princípios eternos de Deus, que o próprio Deus escreveu com sua mão nas tábuas de pedra. Além da lei moral de 10 mandamentos, existia a lei cerimonial, que era um conglomerado de ordenanças que tinham que ver com o cerimonial do santuário, dos sacrifícios que o povo de Israel oferecia cada dia. A essas leis cerimoniais, a Bíblia lhes dá também o nome de ordenanças. Aqui diz: Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quer dizer que essa lei que Cristo aboliu na cruz do Calvário foram as ordenanças que tinham que ver com a vida cerimonial do povo de Israel. Mas também haviam leis civis, leis militares, leis de sanidade. Por exemplo, quando estudamos o tema dos alimentos, vamos saber que Deus dava recomendações de que carnes podiam comer, que carnes não podiam comer. Essas leis continuam valendo hoje, no sentido de que hoje continuamos tendo saúde e temos que cuidar nosso corpo. Havia uma lei interessante, por exemplo, lá no deserto, eram medidas higiênicas, leis higiênicas, que não tinham nada a ver com o santuário, nem com as ordenanças, nem com a lei moral. O povo de Israel estava no deserto e não havia banheiro. Então, quando um israelita queria fazer as suas necessidades, pegava uma pá, se afastava do acampamento, fazia um buraco na terra, fazia o que tinha que fazer, cobria com a terra e voltava para o acampamento. Vamos dizer hoje, essa lei ficou abolida. Não,
Quer dizer, não tem nada a ver com salvação, tem que ver com higiene. Há muitas das leis do povo de Israel, leis militares, leis civis, leis de sanidade, que valem hoje. Agora, estou me referindo nesta ocasião especificamente às leis cerimoniais que tinham que ver com o santuário e o procedimento do santuário foram anuladas na cruz do Calvário. Por quê? Porque quando Cristo veio a realidade, já não era mais necessário essas leis de ordenanças que tinham que ver com o cerimonial do santuário. Aqui em Colossenses, capítulo 2, temos outros versos que nos provam isso. Versículo 13 e 14 diz assim: E a vosotros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, vou repetir esta palavra, ordenanças, no qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E o versículo 16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sombra. Se eram sombra, quando veio a realidade, acabaram as ordenanças, que eram apenas sombra. Mas muitos cristãos, como disse, não entendem isso. E então, quando pensam nas ordenanças que Cristo cravou na cruz do Calvário, pensam na lei de Deus eterna dos 10 mandamentos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pastor, mas realmente eu concordo com esse argumento de que a Bíblia, esse texto que o senhor leu, né, de que Jesus aboliu a lei cerimonial, só que a palavra aboliu, ela é exata, né? Aboliu, acabou. E o próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele falou que o mandamento agora é este: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando aboliu as leis, acabou tudo. Ficou esse mandamento. Só que o texto diz: aboliu os mandamentos de ordenanças. Não diz: aboliu a santa lei de Deus. Mas qual é a diferença? E onde na Bíblia diz que existe diferença? A diferença são várias. Primeiro, as leis das ordenanças foram escritas por Moisés. As leis divinas das tábuas foram escritas pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Essa diferença para mim já bastaria. Uma é lei feita por homens, outra é lei divina, eterna. Antes do Sinai, matar era pecado. No Sinai, matar era pecado. Depois do Sinai, matar é pecado. Hoje continua sendo pecado. Leis eternas, princípios eternos. Agora, um cordeirinho para ser sacrificado, ordenança, isso não é necessário hoje, porque Cristo veio, acabou as ordenanças. Outra coisa, no santuário, as ordenanças estavam ao lado, uma espécie de caixão lá na frente, no lugar... No altar. No altar, no átrio, perdão, no altar, na arca do testemunho. Aí dentro estavam os rolos, as tábuas com a lei de Deus. Ao lado estavam as ordenanças. Havia diferença. Na Bíblia há marcada diferença entre ordenanças e lei de Deus. E quando a Bíblia fala aboliu, fala especificamente aboliu as ordenanças. Nunca diz aboliu a lei de Deus. Mas e por que Jesus afirmou, o mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Jesus estava dando um resumo dos 10 mandamentos. Em realidade, a Bíblia toda é os mandamentos de Deus. Agora, resumidos, Éxodo 20. Resumido mais, amar a Deus e amar ao próximo. Acabou. Resumido mais, amar a Deus. Porque se você ama a Deus, lógico que vai amar ao próximo. É só um resumo, mas não é quando Jesus disse: um mandamento novo os dou, que os ameis os uns aos outros. Mas se você vai ao Velho Testamento, vai encontrar inúmeros textos que mostram que o amor a Deus e o amor ao próximo está registrado no Velho Testamento. Não é mandamento novo. Então, em que sentido Jesus disse um mandamento novo? Novo na experiência.
velho na letra, novo na experiência. Eles não conheciam a letra, mas não conheciam a experiência do mandamento, não viviam o mandamento. Pastor, quando o senhor coloca essa distinção, né, lei cerimonial, então nós temos aqui as cerimônias. Eu só queria que o senhor determinasse um pouco mais essa diferença, cerimonial e moral. Essa palavra moral, ela se enquadra em que sentido? Tem que ver com os 10 princípios morais da vida do cristão. O respeito pela vida, o respeito pela propriedade ajena, o respeito por Deus, a adoração unicamente a Deus, não usar o nome de Deus levianamente, guardar o sábado, não mentir, não roubar, princípios morais. Agora, as leis de ordenanças têm que ver, o candelabro tem que ir aqui, o pão tem que ir aí, o cordeirinho tem que ser sem defeito, o sacerdote deve fazer como o cordeirinho o seguinte. Essas coisas todas terminaram quando Cristo veio, porque vindo o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todas estas ordenanças mais? Acabou, era necessário enquanto Cristo não vinha. Vindo Cristo, acabou. Mas mentira, verdade, honestidade, respeito pela vida, continuam princípios eternos. Pastor, quando então eu olho para Colossenses 2,14, eu entendo que aqueles que afirmam assim, a lei foi cravada na cruz. Quem fala dessa forma tem razão. Tem razão. E ao mesmo tempo, quem fala assim, não todas as leis foram cravadas na cruz, esse também tem razão. Lógico. Que lei foi cravada na cruz? A lei de ordenanças. Que lei não foi cravada na cruz? A lei moral dos 10 mandamentos. Pastor, mas o senhor afirmou na sua fala agora há pouco que existem aspectos dessa lei das ordenanças, essa lei cerimonial, né? Existem aspectos que são úteis para nós ainda hoje. Saúde, algumas leis civis têm a ver conosco ainda hoje. E por que a expressão da Bíblia é tão enfática? Essas leis foram abolidas. Não, foram abolidas as leis de ordenanças, que são as leis cerimoniais do santuário. Mas não foram abolidas as leis de higiene, as leis de saúde, as leis civis, o respeito pela propriedade alheia, ou ajudar ao pobre. Por exemplo, uma lei civil deles dizia que o rico, quando colhia a sua terra, devia deixar cair espigas para que os pobres pegassem. Ora, hoje, esse princípio continua valendo, mas não é um princípio que entra na lei moral. Entende? Pastor, a argumentação de que a lei moral ela permanece, a lei cerimonial ela foi cravada na cruz, tem alguma prova que eu possa perceber isso no ato da crucifixão, ou Jesus dizendo, olha, essa aqui não vale mais, essa daqui de hoje continua? Existe alguma prova conclusiva que eu tenha essa diferenciação? Não, prova conclusiva na Bíblia você não vai encontrar para nada. Porque quando o ser humano quer duvidar, vai encontrar um motivo para duvidar de tudo. Agora, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, dando a entender que a partir desse momento, as leis cerimoniais já não tinham mais validade. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado nesse momento. No momento em que Cristo expirou, o véu se rasgou, dando a entender que acabaram as leis cerimoniais. Esse véu da onde? Não o entendi. véu do templo de Jerusalém. Certo. Que era o santuário da terra nesse tempo. Pastor, mas como é que eu posso conciliar duas coisas? Veja bem, se Deus... Nós já fizemos alguns estudos aqui e já entendemos que somos salvos pela graça, não é? Somos salvos pela graça, eu tenho a minha vida transformada. Por que um Deus de amor, um Deus que me salvou já pela graça, por que ele precisa estabelecer tantas regras para mim, se a partir do momento que eu o aceito, minha vida vai automaticamente transformar, não precisa estabelecer regras que eu tenho que seguir à risca. O problema é que o ser humano toma as leis como uma medida, vou dizer assim, proibitiva, punitiva, arbitrária de parte de Deus. E não é assim. Pensa no semáforo. Por que o governo coloca semáforo na rua? Porque quer te proibir, quer te coibir, quer amputar tua liberdade? Não, nada. Para a ordem, no trânsito. Agora, você atravessa o vermelho, bate o carro e não diga depois que o governo está castigando você, porque o governo não colocou semáforo para castigar você, colocou para ajudar você. Aqui em Tiago, eu encontro uma coisa interessantíssima, quando Deus fala o seguinte, veja,
Tornai-vos, capítulo? Tiago capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Portanto, esse Deus de amor te dá leis justamente porque te ama. Porque o amor, para você desfrutar do amor, você precisa usufruir de liberdade. E para usufruir de liberdade, você precisa de ordem. E para haver ordem, tem que haver lei. Então não é proibitiva, é lei de liberdade para edificar-te, para te ajudar a crescer. Pastor, a sua resposta vai ser minha pergunta. As leis foram dadas para que povo? Para o ser humano. Para o ser humano? Para o ser humano. A impressão que me dá, e o senhor saiu bem, é que essas leis elas foram dadas para um povo, para os judeus. Está lá no início da Bíblia, o povo de Israel, e essa é a impressão que eu tenho. Tiago não está falando para Israel, Tiago está falando para os cristãos. Diz, bem-aventurado aquele que persevera na lei perfeita, lei da liberdade. Israel já tinha passado. Ele está falando para você, para mim hoje. Acontece que os cristãos queremos a graça do Novo Testamento, mas a lei que menciona Tiago não queremos. E isso não é aceitar o Evangelho completo como ele é. Mas então, querendo ou não, eu sou salva pela graça, mas preciso seguir a lei. Você é salvo pela graça, ponto. Não é mais. Não tem que acrescentar nada à graça de Cristo. Agora, vamos falar de outro capítulo, página virada, salvação virou. Agora vamos falar outro capítulo. Como vive o salvado? Aí Cristo olha para você e diz, se me amais, guardai meus mandamentos. Tem nada a ver com salvação. Você é salvo unicamente pela graça de Cristo. Quero terminar falando contigo aí. Está me ouvindo? Deus ama você. Ele tem um caminho para você. Na medida em que você andar nesse caminho, vai ser feliz. Na medida em que você seguir os conselhos divinos, vai ser feliz. Na Bíblia, há conselhos para você ser um bom pai, um bom cidadão, um bom filho, para você ser um bom trabalhador, um bom patrão, um bom empregado. Eu não conheço uma pessoa no mundo que tenha encontrado a Bíblia, que com humildade tenha aceitado os princípios bíblicos à sua vida e que depois me diga assim, pastor, a Bíblia não deu certo, desde que apliquei os princípios bíblicos à minha vida, sou um homem infeliz. Você poderia contar milhares de casos no mundo de pessoas com a vida destruída, que um dia se encontraram com Jesus, entregaram o coração a Ele, aceitaram os princípios bíblicos, acertaram sua vida com os princípios bíblicos e hoje posso apresentá-los na galeria dos vitoriosos, homens prósperos e felizes. Você é uma dessas pessoas a quem Deus quer fazer muito feliz. Abra seu coração a Jesus hoje.